Graça e paz, melhor noite, debaixo da graça do Cristo ressuscitado, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, estamos fazendo essa live uma vez mais para a minha edificação espiritual, para a tua edificação espiritual, para a nossa edificação espiritual. De antemão, você que não é inscrito no meu canal, eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais no YouTube estão assim: Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Tamo junto aí, pregando o Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado. E de antemão eu quero mandar um alô e graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos aqui pelo Facebook. Seja bem-vindo à Igreja Sem Paredes, seja bem-vindo à igreja que se reúne em espírito e em verdade, seja bem-vindo ao Evangelho da Graça. Eu vou fazer uma breve oração, uma breve confissão, pois o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando voltou no terceiro céu, ele disse, pregando a igreja em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber o versículo 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu eterno nome, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é infinito, é eterno, o Senhor é poderoso. Eu te peço que o Senhor me use de uma forma poderosa, pois eu vou usar o teu evangelho, eu vou usar a tua palavra, eu vou usar essa espada do Espírito. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes, para que as pessoas que ouvirem essa mensagem da graça de Deus sejam impactadas por essa mensagem e sejam transformadas pelo poder transformador do Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado. Paizinho, eu te peço, porque já estão nas tuas mãos, isso eu tenho certeza, tenho convicção, que as pessoas que estão gemendo de dor nos hospitais já estão nas tuas mãos, e eu te peço que o Senhor tão somente cure essas pessoas que estão com HIV, com AIDS, com câncer, com diabetes, com coronavírus, qualquer doença, que estão gemendo de dor, pessoas que sofreram acidente, que estão na UTI. Eu te peço, cura essas vidas segundo a tua vontade, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro também a favor desse pai de família, dessa mãe de família que não tem o que comer na sua casa. Eu te peço que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com providência para a glória de Deus. Pai, eu oro também neste exato momento te pedindo que o Senhor... eu não vou pedir que o Senhor tome em tuas mãos, porque já está nas tuas mãos, mas eu te peço, Pai, liberta os presidiários ali dos presídios, que estão naquela vida de presidiário, salva eles daquela vida de presidiário que eles estão ali levando. Meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos mendigos, eu oro agora pelos mendigos que estão na sarjeta, que não tem o que comer, que não tem o que beber, e eu te peço, manda a provisão para eles, abre as portas onde não tem porta, em nome do Cristo ressuscitado, entra com provisão. Paizinho, Pai justo, eu oro a favor desse homem que está pensando em cometer o suicídio, e eu te peço que o Senhor dê o livramento de morte, que o Senhor não deixe, que o Senhor dê o livramento, em nome do Cristo ressuscitado, salva ele desse laço de morte, em nome do Cristo ressuscitado nessa noite. Eu oro a favor desse homem, dessa mulher que sofre de depressão, e eu te peço que, segundo a tua vontade, o Senhor cure esse homem, cure essa mulher, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa de uma forma tremenda, gloriosa, para a glória e honra e louvor do teu eterno nome. Amém. Meus amados irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor, todo império, domínio, toda exaltação, toda glória e honra só pertence ao Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu,
e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está vivo em nosso espírito para a glória de Deus Pai. Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 1. Eu vou ler segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, diz assim: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em taubas de pedra, mas nas taubas de carne do coração. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. A letra mata e o Espírito vivifica. 7. E seu ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro do novo pacto, do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então veja que Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Corinto, Paulo disse que ele nos fez também capazes de ser ministro, pregadores do Novo Testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto, não da letra. A expressão não da letra quer dizer não da lei de Moisés, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por quê? Porque a lei de Moisés matava. A lei de Moisés era um ministério de morte e condenação, tanto é que no versículo 7 diz: e seu ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, quem prega o evangelho da graça é ministro de um novo pacto, é ministro da vida, é ministro de um novo testamento. Quem prega a lei de Moisés é ministro da morte, porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação, e a lei de Moisés era o ministério da morte. Então, quem prega o velho pacto, a velha aliança, o velho testamento, quem prega a lei de Moisés não é ministro da vida, não está pregando uma nova aliança, um novo pacto, está pregando um ministério de morte e condenação. Já quem prega as cartas de Paulo, o evangelho, que vai de Romanos a Hebreus, é ministro da vida, é ministro do Novo Testamento. Porque eu quero que você entenda que existe na Bíblia história, inspiração e revelação. O que é inspiração? Inspiração era o que os profetas tinham lá no Antigo Testamento, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico. Os profetas que escreveram os seus livros foram inspirados. Eles escreveram pela inspiração do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, tanto os profetas menores como os profetas maiores, eles escreveram seus livros inspirados por Deus. Agora,
história. O que é história? História são os livros históricos. E os livros históricos são Mateus, Marcos, Lucas, João, e tem mais um, Atos dos Apóstolos, que conta a historicidade dos apóstolos, que conta a história, ainda não é revelação, não é evangelho. Por que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos são livros históricos? Porque não é Novo Testamento, não é evangelho? Porque aos Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, pregou Paulo e prego eu, e eu vou aproveitar e eu vou ler para os irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo disse que para que um testamento passe a ter valia, passe a ter valor, é necessário que intervenha a morte do testador. Mas enquanto o testador estiver vivo, não é testamento. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré, o testador, ainda está vivo. Então, são livros que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que fala dos milagres de Jesus de Nazaré, da sua profissão como carpinteiro. São livros que abordam e falam da sua infância, do seu nascimento, do seu trabalho como carpinteiro, da sua infância, da sua juventude. São livros históricos que tratam da biografia de Jesus, o Nazareno, oriundo de Nazaré. E Atos dos Apóstolos é livro histórico porque tão somente eram Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, excelentíssimo Lucas, que era médico, era grego, foi escrito e dedicado a Teófilo. Lucas, no livro de Atos, ele, como ele mesmo disse, em Atos capítulo 1, olha o que Lucas disse para Teófilo, né? Porque Atos capítulo 1, Lucas começa falando com Teófilo, e o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus, né? E o livro de Atos dos Apóstolos, tão somente é história, é um livro histórico também. E em Atos capítulo 1, na introdução, Lucas entra dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aí, em Atos dos Apóstolos, Lucas continua mostrando os feitos de Cristo através dos apóstolos para Teófilo, porque Lucas escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro histórico de Lucas, e ele mostra a biografia, a história de Jesus de Nazaré, e o segundo livro que ele escreveu, Atos dos Apóstolos, ele se esforça para mostrar para Teófilo tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, e ele mostra também os atos feitos por Jesus através dos apóstolos da circuncisão, que era Pedro, Tiago, João, Filipe, e etc. Então, os apóstolos da circuncisão não pregaram evangelho. Os apóstolos da circuncisão pregaram a lei de Moisés. O único homem que pregou o evangelho foi Paulo. E agora entra a revelação. E só quem teve a revelação foi Paulo. Tanto é que em 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta paulina de Paulo aos Coríntios, cuja capital era a Grécia, capítulo 12, Paulo começa dizendo assim, eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 12. A epígrafe diz assim: a visão celestial, o espio na carne. Olha o que Paulo disse:
Em verdade que não convém gloriar-me, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2, Paulo disse, conheço um homem em Cristo, Paulo disse que ele era um homem em Cristo, que há 14 anos, se num corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. 3, e sei que o tal homem, se num corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, foi o próprio Paulo. Ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. E agora isso aqui é revelação. Paulo recebeu a revelação. É por isso que eu digo, o Evangelho da Graça não é uma religião. O Evangelho da Graça é uma revelação que o Cristo ressuscitado em espírito, em glória, deu para Paulo no paraíso, lá no terceiro céu. É uma revelação. E Paulo recebeu essa revelação. O único judeu de origem judaica, embora não tenha andado com Jesus, Paulo, o único judeu de origem judaica que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, foi o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse aos galateiros, aos gauleses, aos irmãos da Galácia do Sul, no livro de Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Eu vou ler aqui para os irmãos, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. O evangelho que Paulo anunciava por revelação era o evangelho da graça. E alguns apóstolos da circuncisão estavam anunciando o evangelho de Moisés, a lei de Moisés. Aí Paulo disse que eles eram malditos, que não era para os irmãos da Galácia do Sul dar credibilidade ouvido a eles, porque eles não receberam a revelação. A revelação não estava com Pedro, a revelação não estava com Tiago, a revelação não estava com Filipe, a revelação não estava com João, a revelação estava com Paulo. Tanto é que esses apóstolos ficaram enciumados, ficaram com ciúme de Paulo, porque Paulo foi ao terceiro céu e eles não foram ao terceiro céu. E eles arrumaram uma encrenca, uma briga com Paulo, porque Paulo pregava que não devia circuncidar os filhos conforme o costume de Moisés. E eles arrumaram uma briga com Paulo porque eles pregavam a morte, eles pregavam a condenação, eles pregavam a morte. Tanto é que quando Ananias, em Atos capítulo 5, vendeu a propriedade e reteve parte do valor do dinheiro, Pedro, que era ministro de maldição, pregava condenação e morte, a Bíblia diz que Ananias morreu. Ananias morreu. Por que morreu? Porque ali era a lei de Moisés, e na lei morria, entendeu? Era a lei de Moisés. Então Ananias estava debaixo do ministério de maldição, do ministério de condenação e morte, ministério maldito. E Paulo agora voltou do terceiro céu e disse para os irmãos da Galácia do Sul, se alguém vos anunciar, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu. Por quê? Porque Paulo, para você ver que Paulo dava tanta credibilidade ao ministério angelical, que Paulo usa a expressão, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Por quê? Porque os falsos irmãos da circuncisão eram irmãos em Cristo, mas estavam anunciando outro evangelho. Estavam pregando a lei.
estava tentando confundir a mente dos ouvintes, do povo. Paulo passou pregando pela Ásia, Paulo passou pregando pela Galácia do Sul, por Tessalônica, por Éfeso, e esses irmãos da circuncisão sempre tentou atrapalhar Paulo, Pedro, Tiago, João. Eles tentavam atrapalhar Paulo. Aí Paulo disse, olha, ainda que nós mesmos, e quando Paulo usa a expressão ainda que nós mesmos, Paulo estava falando, ainda que nós mesmos, Áquila e Priscila, Silvano, Timóteo, que também pregava o evangelho da graça, né? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema, né? Aí no versículo 9, Paulo ainda disse, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, aí no versículo de número 11, para você ver que agora entra a revelação, o que Paulo recebeu foi revelação lá no terceiro céu, que no versículo 11 entra Paulo dizendo ainda, mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo disse que ele não recebeu o evangelho nem aprendeu de homem algum, mas o evangelho que ele pregava da graça, ele pregava pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo pregava pela revelação. A Bíblia, se você for olhar na inspiração, a Escritura, o que é a Escritura? A Escritura era a Torá, os Salmos e os profetas. Ali está a Escritura. A Escritura é o antigo pacto. A Escritura era a lei de Moisés, era os Salmos e os profetas, a Escritura. Agora, vejamos o que é história. A história, a historicidade é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Agora, vejamos o que é revelação. Revelação foi o que Paulo pregava. Revelação foi o que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça do Cristo, o ressuscitado. E agora Paulo, olhando para os irmãos na cidade de Corinto, ele disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do novo pacto, de uma nova aliança, do Novo Testamento, não da letra, ou seja, não da lei de Moisés, mas do Espírito. Por quê? Por que do Espírito? Porque graça é o ministério do Espírito. Em graça e na graça, quem nos conduz é o Espírito que nos ensina todas as coisas, é o Espírito que nos guia em nossas vidas, é o Espírito que fala conosco, é o Espírito que fala em nosso espírito, é o Espírito que nos ensina todas as coisas. E aí no versículo 7 Paulo disse, e seu ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória. Por quê? Porque o ministério da morte, ele veio em glória realmente. Moisés recebeu em cima do monte Sinai a lei. Ele recebeu em cima do monte Sinai a lei. E observe que a lei de Moisés tinha 613 ordenanças e mais 10 mandamentos chamados leis morais, né, que está escrito no Êxodo capítulo 20. Então, a lei de Moisés no total, no pacote inteiro, tinha 613 ordenanças. Guardar o sábado, dar dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, apresentação de criança, ungir com a pessoa com óleo na cabeça, era entrar na sinagoga, então, e etc. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Então, observe, só que essa ordenança da lei de Moisés
era ordenanças da carne, nenhuma ordenança da lei era do ministério do Espírito, porque o ministério do Espírito é graça, graça sobre graça. E quem trouxe a graça? Moisés não trouxe a graça, Paulo também não trouxe a graça, e Paulo não pregava graça, porque graça é o feito de Cristo na cruz. Paulo pregava o evangelho da graça por revelação. Está escrito, e eu vou ler, no livro histórico de João, no capítulo 1, e o versículo 14, que a lei veio por Moisés, e a graça veio por Jesus Cristo. Graça foi o feito de Cristo naquele madeiro. Graça foi o feito de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou ler aqui, livro histórico de João, capítulo 1, versículo de número 14. Diz-nos assim, versículo de número 17. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só que essa graça que veio por Jesus Cristo, nos dias deles de carne de Jesus de Nazaré, nos dias de Jesus Cristo em carne de Jesus de Nazaré, ainda não havia sido estabelecida. Ele pregava por parábola, e o mestre usava muita parábola no seu sermão. Eu digo que quase 80% das mensagens de Cristo era por parábola. A palavra parábola do grego é parábole, comparação. Ele usava comparação, metáfora nas suas mensagens para falar aos judeus, aos seus ouvintes, aos judeus de origem judaica. Então, só que, como eu disse, as escrituras são a Torá, os salmos e os profetas. A história, a historicidade é Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos. E a revelação para a igreja do Novo Pacto, a igreja gentílica, está nas 14 epístolas paulinas, nas 14 epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. E faço questão de dizer-lhes nesta noite que ele nos fez ministro de um Novo Testamento, como Paulo disse, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Querido, Deus nos chamou para nós pregarmos a graça, para nós sermos ministro do Espírito, não da letra, não da lei de Moisés, porque quem ministra a lei é ministro da morte, está ministrando um evangelho vencido, está ministrando uma mensagem que foi excluída, que foi abolida com a morte do Messias na cruz do Calvário, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Está pregando uma mensagem que não é para nós, que nunca foi para nós e que não tem valia nenhuma para os nossos dias, para os gentios. A mensagem para os gentios está nas 14 cartas de Paulo. Então, quem prega a lei de Moisés é ministro da morte, porque aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, olha o que Paulo disse aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Olha, como eu disse para vocês, que a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação, mas Cristo aboliu o ministério da morte e condenação com seu único e perfeito sacrifício lá na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, disse o apóstolo Paulo, pregou Paulo e prego eu: e visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem é que tinha o império da morte?
Quem é que era o ministério da morte? A lei de Moisés. Na cruz, Cristo, ele veio à terra, ele era espírito lá no céu, ele veio participar de carne e sangue, para que pela sua morte na cruz ele abolisse, aniquilasse a lei de Moisés. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo aqui, a palavra diabo do latim quer dizer diabolos, e do grego diabolos, que quer dizer opositor, aquilo que se opõe, aquilo que é contra. E esse diabo era a lei de Moisés. Cristo aniquilou a lei de Moisés com seu sacrifício perfeito naquele madeiro, na cruz do Calvário. Só que, se você prega aquilo que Cristo destruiu, que Cristo aboliu, você não está em Cristo, você está em Moisés e você não é ministro da vida, você é ministro da morte. E Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que ele nos fez também capazes de ser pregadores, ministros de um novo pacto, do Novo Testamento, não da lei, não da letra, né? Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que vivifica é a graça do Cristo, o ressuscitado. A graça vivifica, devolve a vida para o ser humano de novo, dá alegria e prazer na alma. O ministério do Espírito, que é a graça, dá alegria no Espírito, faz o cristão ser mais cristão, ser mais confiante em Deus, descansar nos braços do nosso Abba Pai, descansar nos braços do nosso Abba, faz o cristão ter mais fé, ter mais confiança. A fé do cristão é ativada, é despertada, faz o cristão viver pela fé, não dependendo das obras mortas e pobres da lei de Moisés. Então, o ministério da morte e condenação era a lei, né? Aí no versículo 7, Paulo diz de 2 Coríntios, e seu ministério da morte gravado com letras em pedra foi em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória que havia no rosto de Moisés era transitória, estava passando, estava desvanecendo, né? Só que o ministério da lei, ele veio em glória. Só que Paulo disse que o ministério da graça, o ministério do Espírito, veio ainda com maior glória. Tanto é que no versículo 8 Paulo disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E nós estamos, meus irmãos, no ministério do Espírito, que é a graça de Deus. E nós já temos a unção do Espírito em nós. E essa unção do Espírito que está em nós permanece e não sai. Por que não sai? Porque em 1 João, capítulo 2, versículo de número 27, está escrito, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então nós temos a unção do Pai, e João disse que a unção que nós recebemos dele fica em nós, né? E nós não temos necessidade de que alguém nos ensine coisa alguma, porque nesse novo pacto, no ministério do Espírito, que nos ensina tudo, é o Espírito do Pai. Nós somos ungidos por ele, ungidos pelo Espírito. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo de número 21, pregou Paulo e prego eu, mas
o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu vou ler mais uma vez o versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então, nós somos ungidos pelo Espírito e estamos no ministério do Espírito. Nesse ministério do Espírito, somos conduzidos em triunfo. Nesse ministério do Espírito, somos conduzidos em vitória. Pregou Paulo e prego eu aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo disse: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais do que vitoriosos nesse ministério do Espírito, por aquele que nos amou. No ministério do Espírito, nós estamos reinando em vida e vivemos em perfeita vitória. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 18. Romanos, capítulo 5, versículo de número 18. Ou melhor, 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Todos nós no ministério do Espírito recebemos já o dom da justiça e estamos reinando em vida e em perfeita vitória. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, o ministério do Espírito é um ministério que não é transitório, que não passa. O ministério da lei era um ministério transitório. Tanto é que no versículo 7 está escrito: e seu ministério da morte gravado com letras em pedra vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então, a lei era transitória. O ministério de Moisés era transitório, era passageiro e passou. Agora nós não estamos mais no ministério de Moisés e nós, gentios, nunca estivemos debaixo do ministério da lei, do ministério de Moisés. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito. Estamos na graça. Olha o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 6, versículo 14. Olha o que Paulo disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ou seja, debaixo do ministério de Moisés, debaixo do ministério de morte e condenação, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, estamos na graça do Cristo ressuscitado. Versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, mas nós estamos debaixo do ministério do Espírito, que é a graça do Cristo, o ressuscitado. Senhoras e senhores, ele nos fez também capaz de ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento, não da lei, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Queridos e amados irmãos, a letra que matava aqui, que Paulo se refere, é a lei de Moisés, porque na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Se a pessoa roubasse, mandava cortar a mão. Se a mulher adulterasse, era apedrejada até a morte. A mesma coisa o homem, era um ministério de morte e condenação. Tanto é que vocês lembram que naquele episódio do livro histórico de João, capítulo 8, da mulher adúltera,
Vocês veem que os judeus de origem judaica estavam com pedra na mão para apedrejar aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. Só que os judeus, os líderes religiosos, escribas e fariseus, quem eram os escribas? Os escribas eram os intérpretes da lei. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram hipócritas, pregavam que não vivia, andava com a mitra ao redor da testa escrito santidade ao Senhor, mas pregava que não vivia. Engraçado que eles pegaram a mulher num ato de adultério, mas levaram só a mulher para ser apedrejada, mas não levaram também um adúltero. Por quê? Porque eles faziam acepção de pessoas. Levaram a adúltera, mas não levaram também um adúltero. E a Bíblia diz que todos estavam com pedra na mão e tentando experimentar Cristo. Foram perguntar a Cristo o que deveria se fazer com aquela mulher. E Cristo escreveu na terra dizendo: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos lançaram a sua pedra fora. E no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 10 em diante, Jesus olhou para a mulher e falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Nem eu te acuso, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, por quê? Porque a lei era assim, era um ministério de morte e condenação. Jesus salvou aquela mulher da morte naquele dia, mas disse para ela: vai e não peques mais, porque na lei, meus irmãos, era assim, olho por olho, dente por dente. E Cristo livrou aquela mulher da morte naquele dia. Então, o ministério da lei era um ministério de morte e condenação. Os pastores pregam o ministério de morte e condenação. Eles pregam um evangelho vencido. Eles pregam a lei de Moisés, porque ele manda os irmãos pagar o preço dentro dos seus templos religiosos. Mas que preço devemos pagar? Se Cristo naquele madeiro, naquela cruz, quando jogou o braço para a direita, braço para a esquerda, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele bradou bem alto: tetelestai, está consumado, acabou, está pago, está feito, ninguém desfaz, está pago. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, dando a sua vida. Ele pagou o preço e derramou seu sangue na cruz, e através do seu sangue ele nos aproximou do Pai, ele nos reconciliou com o Pai, ele nos atraiu ao Pai. Então ele já pagou o preço. Se os crentes dizem que estão pagando um preço, estão dizendo que a morte de Jesus foi em vão. Estão dizendo que ele não pagou o preço na cruz do Calvário e que a morte dele foi em vão. Olha o que Paulo pregou aos gauleses, aos galateiros, e prego eu a partir dessa live em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo de número 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém do pagar o preço, do dízimo, do sacrifício, do batismo nas águas, da chamada Santa Ceia, da apresentação de criança, segue-se então que Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. Então, para a religião, especialmente evangélica, Cristo morreu em vão, Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão, porque a religião evangélica prega a lei, aquilo que Cristo aboliu. E olha o que Paulo disse, pregando aos irmãos da Galácia do Sul ainda, no capítulo 3 e no versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que é do jejum, que é do grupo do pagar o preço,
do submonte, que é do grupo de dadíssimo, e etc., estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você dá dízimo, que era uma das ordenanças da lei, e você não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei, pregou Paulo e prego eu que você é maldito. Você está debaixo ainda do ministério de morte e condenação. Você está debaixo de maldição, não é de bênção. Enquanto os intitulados pastores prometem bênção para os crentes, o Evangelho diz que estão debaixo de maldição. No versículo 11, Paulo disse: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então Paulo disse que ninguém é justificado através do jejum, pela lei, e através do pagar o preço, através do dízimo. Ninguém será justificado diante de Deus, ninguém é justificado por isso, porque o justo viverá da fé. E nós, da graça, do ministério do Espírito do lado de cá, já estamos justificados, já estamos perdoados, já estamos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre. Já estamos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Já nascemos debaixo da graça, já nascemos salvos, já nascemos perdoados. Por que nascemos perdoados? Porque em Colossenses, e eu vou ler, Colossenses capítulo 2, versículo 13, olha o que Paulo disse à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13, Paulo disse: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, ou seja, todos os pecados. Nós já nascemos perdoados, em graça já estamos perdoados no ministério do Espírito. Não precisamos de nenhum ritual ou rito ou obra cerimonial para sermos perdoados, porque em graça já estamos perdoados. Em graça, no ministério do Espírito, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Porque, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Estamos ressuscitados com Cristo. Olha o que Paulo também disse em Efésios capítulo 2, versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, do ministério do Espírito, que é a graça, já estamos ressuscitados espiritualmente. Já estamos ressuscitados com Cristo. Nós também, no ministério do Espírito, já estamos abençoados. Olha o que Paulo disse em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Observe que essa palavra está no verbo pretérito passado, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou desde antes da fundação do mundo. Em graça já nascemos abençoados. Em graça também, no ministério do Espírito a qual nós estamos, já nascemos justificados. Justificado para a glória de Deus. Olha o que Paulo disse aos Romanos no capítulo de número 5. Glória ao Cristo ressuscitado, glória a Deus, bendito eternamente é o nome dele. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, na graça e em graça, nós já estamos justificados. Em graça e na graça, nós já estamos salvos eternamente, salvos para sempre. Olha o que está escrito no livro histórico de João, no capítulo de número 6 e o versículo de número 37. E eu vou ler. Livro histórico de João, capítulo 6, versículo de número 37. Jesus de Nazaré nos diz em sua carne e disse essas palavras: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quantas vezes ele te lança fora? Nenhuma vez. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não te lança fora. Em graça também estamos salvos para sempre. Olha o que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, também disse, no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu vou ler o versículo 28. E eu no futuro vou lhe dar a vida eterna, e nunca hão de perecer. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim, ó. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E dou-lhes a vida eterna. Isso aqui é verbo pretérito presente. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes, não está escrito que ele vai nos dar, está escrito que ele já nos deu. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Nós estamos na palma da mão do Pai no ministério do Espírito. E nesse ministério do Espírito, ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai. Nada pode nos arrebatar da mão do Pai. Olha o que Paulo, pregando aos Romanos, ele disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Glória a Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Olha o que Paulo disse. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Alô, abençoado, estamos inseparáveis do Pai e estamos na palma da mão do Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Em graça também, nós somos predestinados. No ministério do Espírito, nós já nascemos predestinados. Predestinado para a salvação. Olha o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, Paulo disse: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós já estamos predestinados, já nascemos predestinados para a salvação no ministério do Espírito, já nascemos predestinados para a salvação. Olha o que o apóstolo dos gentios disse em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Pode parar isso aqui. Quando a pessoa sai candidato a presidente da República e se torna presidente democraticamente, é porque as pessoas votaram nele e elegeram aquele cidadão como presidente da República. Então, foi o que Deus fez conosco. Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, nele mesmo. Desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade, em graça, já estamos predestinados. E outra coisa também, em graça no ministério do Espírito, nós somos filhos por adoção. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado. Glória a Deus, glória a Deus. Em graça e na graça nós já estamos redimidos, nós já encontramos a redenção, já nascemos redimidos. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. No ministério do Espírito já estamos redimidos. Glória a Deus, segundo as riquezas da sua graça. Glória ao Pai. E como eu disse para vocês, que nós na graça estamos salvos. E isso é uma grande verdade, porque o apóstolo Paulo disse isso, e Tito também disse isso. Glória a Deus. Tito capítulo 3, versículo de número 5, olha o que Tito disse. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não está escrito que ele vai nos salvar, não está escrito ele nos salvará. Salvará é verbo pretérito futuro, está apontando para o futuro. Aqui é verbo pretérito do presente, aqui é verbo presente, está falando para o presente. Ele nos salvou, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Já estamos salvos. O Evangelho, a revelação diz que nós já estamos salvos. E uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou ler para você 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo de número 9. O que Paulo disse também ainda, segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1 e o versículo 9. Olha o que Paulo disse para o jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou, ele nos salvou, já nascemos salvos, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ele nos salvou, não segundo as nossas obras, obras meritórias da lei de Moisés, não segundo as nossas obras. Ele nos salvou segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Alô, abençoado, estamos salvos, e uma vez salvo para sempre no ministério do Espírito. Esse ministério do Espírito é o ministério da graça de Deus, e nesse ministério não tem condenação. Por quê? Porque aos Romanos capítulo 8, pregou Paulo e prego eu, a partir dessa live. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos no ministério do Espírito, estamos em Cristo. Para quem está em Cristo, na graça, não há acusação, não tem condenação, porque o ministério de morte e condenação, Cristo aboliu. Aboliu como? Eu vou lhe mostrar que ele aboliu aos Hebreus capítulo 7, e eu vou lhe mostrar por que ele aboliu. Hebreus capítulo 7, versículo de número 18, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Olha o que diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés foi abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. O ministério da lei era um ministério fraco. A lei era inútil e fraca. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e é verdade. A lei não aperfeiçoou ninguém, não deixou ninguém perfeito, porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão oferecia sempre os mesmos sacrifícios, que não removia pecado, que não podia tirar o pecado dos filhos de Israel, do povo de Israel. Pelo contrário, cobria o pecado e o povo continuava debaixo da ira de Jeová, debaixo da ira de Deus. Só que Cristo, meus amados irmãos, com uma só oração, ele nos tornou perfeito, nos aperfeiçoou para sempre. Então, Paulo continuou dizendo no versículo 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma maior esperança, pela qual chegamos a Deus. E essa maior esperança é a graça, é o ministério do Espírito. Estamos vivendo uma melhor esperança. Nós, no lado de cá da graça, estamos reinando em vida e em perfeita vitória. E esse reino não é físico, esse reino é espiritual. Oh glória a Deus! Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma maior esperança, pela qual chegamos a Deus. Mas no ministério do Espírito, observe que o sacrifício que o sacerdote oferecia diversas vezes continuamente não podia aperfeiçoar os ministrantes, as pessoas que eram ministradas com aquele sacrifício, que era o povo judeu de origem judaica. Mas Cristo, nós no ministério do Espírito, nós em graça no ministério do Espírito já estamos perfeitos no Espírito, estamos aperfeiçoados para sempre no Espírito. Pregou Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 10, versículo de número 14. Hebreus capítulo 10, versículo de número 14. Olha o que o apóstolo dos gentios disse: porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus! Através de um único sacrifício, os sacerdotes, segundo a lei, oferecia diariamente diversos sacrifícios. Continuamente eles repetiam os mesmos sacrifícios, que nunca poderia aperfeiçoar ninguém. Por isso que Paulo disse aos Hebreus 7,19 que a lei não aperfeiçoou em nada, a nenhuma coisa aperfeiçoou.
mas Cristo, através de uma só oração, através de um único sacrifício, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, está escrito em Hebreus 10:14, glória a Deus, que ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Alô, abençoado, estamos perfeitos no Espírito para sempre. Na carne somos falhos, na carne somos falíveis, temos falhas, mas nosso Espírito é perfeito. Estamos aperfeiçoados no Espírito para sempre. Estamos perfeitos para sempre no Espírito, debaixo do ministério do Espírito. Glória a Deus, estamos aperfeiçoados no ministério do Espírito também, a qual ele nos fez capazes de ser ministro desse evangelho, desse ministério, desse evangelho da graça. Nós também já nascemos libertos. Nós não precisamos de participar de culto de libertação, como no sistema religioso. Muitas das vezes nós que saímos do sistema religioso participamos de culto de libertação que nunca liberta ninguém, né? Culto de maravilha, culto de libertação, não precisamos participar, porque no ministério do Espírito, na graça, nós já nascemos libertos. Olha o que Paulo disse em Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que, Paulo? Eu vou ler de novo porque essa palavra é um clássico. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Alô, abençoado! Ele nos tirou, ele nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados no Espírito. O nosso espírito estava na potestade das trevas. Ele transportou nosso espírito da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em graça já estamos libertos. No ministério do Espírito estamos libertos e nascemos libertos. Você não precisa participar de culto de libertação que nunca liberta, porque em graça, debaixo do ministério do Espírito, nós já estamos libertos. No ministério do Espírito também não há nenhuma maldição sobre a tua vida. Não há maldição sobre nossas vidas. Por que que não há? Por causa disso aqui. Livro do profeta Isaías. Isso aqui é escritura, porque o profeta Isaías falava inspirado por Deus. Isaías capítulo 53, versículo 4, eu vou ler para você. Não há maldição na minha vida. Não tem maldição na tua vida. No ministério do Espírito não existe maldição. Isaías capítulo 53, versículo 4, olha o que o profeta Isaías disse. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ele levou naquele madeiro todas as maldições. Então, do lado de cá, no ministério do Espírito na graça, nós não temos nenhuma maldição. Não há encantamento contra Jacó. Não há maldição na tua vida, nem na minha vida. Por quê? Porque em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, pregou Paulo e prego eu, e eu provo com Bíblia. Tudo que eu prego, eu provo na Bíblia. Eu mostro na Bíblia. Olha o que está escrito no Evangelho em Gálatas capítulo 3, a saber, o versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, na lei de Moisés, era considerado maldito quem fosse pendurado no madeiro. E ele foi crucificado no madeiro. E no madeiro ele levou todas as maldições. No ministério do Espírito não existe maldição sobre nossas vidas. Estamos abençoados para sempre e eternamente. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 3, ainda no versículo 9, pregou Paulo e prego eu: de sorte que os que são da fé são abençoados, são benditos com o crente Abraão. Eu sou da fé, você é da fé. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós somos abençoados, meu irmão. Vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Por que não? Porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, e eu vou ler, e o versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que Paulo disse: porque andamos por fé e não por vista. Então nós andamos por fé. Nós não dependemos das obras cerimoniais, dos ritos, dos rituais da lei para se aproximar de Deus, porque nós já estamos próximos de Deus. Você sabia que debaixo do ministério do Espírito, no ministério do Espírito, nós já estamos unidos com Deus, já estamos perto de Deus, já estamos para sempre com Deus, já estamos unidos com Deus. E eu provo para você com Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler a partir do versículo 11 até o versículo 13. Olha o que Paulo disse, isso é um clássico em graça. Efésios capítulo 2, versículo 11, pregou Paulo e prego eu: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ei, abençoado, nós já estamos perto do Pai, e chegamos perto do Pai foi pelo sangue de Cristo derramado naquele madeiro. Quando ele derramou sangue, ele nos aproximou ao Pai. Estamos perto do Pai, debaixo do ministério do Espírito. No ministério do Espírito estamos unidos ao Pai, já estamos em comunhão com o Pai. Não precisamos de comer um pedacinho de pão pomã e nem tomar um copo de suco de kisuke para ter comunhão com o Pai, porque pregou Paulo e prego eu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, e nós já estamos unidos com Deus pelo sangue de Cristo que Ele derramou naquele madeiro. E uma vez que nós já estamos unidos com Ele, glória a Deus, a nossa comunhão está perfeita, a nossa comunhão está plena, a nossa comunhão está perfeita com o Pai, já estamos em comunhão com o Pai, não precisamos fazer nenhum rito, nenhum ritual, nenhum cerimonial para termos comunhão, porque nós já nascemos em comunhão com o Pai e a nossa comunhão está perfeita em Cristo. Glória ao Cristo ressuscitado, estamos em comunhão com o Pai. Glória a Deus eternamente. Glória ao Cristo o ressuscitado. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Glória a Deus. E hoje, Abba Pai, Ele mora em nosso espírito. Debaixo do ministério do Espírito, no ministério do Espírito também, nós já nascemos como filhos de Deus. E somos filhos de Deus. Deixa eu ver que hora é essa. Agora são 10h12. Já vou terminar essa live. Nós, no ministério do Espírito, já nascemos como filhos de Deus. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Olha o que está escrito em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Somos filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 7. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, por favor. Guarde essa palavra nas tábuas do seu coração. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Alô, abençoado, nós somos filhos de Deus. No ministério do Espírito, já nascemos como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu bato no meu peito com orgulho santo e digo: eu sou filho de Deus. Não porque eu sou bonito, não porque eu fiz alguma cerimônia, alguma obra cerimonial. Eu sou filho de Deus porque Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Eu sou filho de Deus porque Ele quis assim. Eu sou filho de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia que me alcançou. Eu fui alcançado pelo ministério do Espírito. Nós fomos alcançados pelo ministério do Espírito. Olha o que Paulo disse em Romanos ainda, no capítulo 8, versículo 15 e 16. Oh, glória! Glória a Deus! Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Diz assim: porque não recebeste um espírito de escravidão. Está vendo? Nós não somos servos. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Aí continua Paulo: para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aí no versículo 16 disse Paulo: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que lindo! O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é glorioso, isso é lindo, isso é magnífico, isso é exuberante, isso é tremendo. Isso é glorioso para nós, é coisa maravilhosa demais aos nossos olhos. Nós somos filhos de Deus, glória a Deus, estamos em comunhão com o Pai, estamos reinando em vida e em perfeita vitória, somos filhos do Abba. Oh, glória, glória a Deus. Isso é motivo de você curtir essa live, meu irmão. Isso é motivo de você compartilhar essa live para que mais pessoas recebam essa pérola da graça. Seja impactado com essa pérola da graça, meu amado. Isso é motivo de você compartilhar essa mensagem, porque essa mensagem não é do homem, é do Espírito. Essa mensagem é gloriosa. Essa mensagem vem de Deus. Essa mensagem vem do céu, quentinha, meu irmão. Da hora para nós, somos filhos. E também nós não somos só filhos. No ministério do Espírito também, nós somos herdeiros de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós também, no ministério do Espírito, somos herdeiros de Deus por Cristo.
Somos herdeiros de Deus por Cristo, meu amado. Alô, abençoado. Você não é pouca coisa, não. Você é herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus por Cristo. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu tenho algo para dizer para vocês. Nós já nascemos com o poder de Deus dentro de nós. No ministério do Espírito já nascemos com o poder do Pai dentro de nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera dentro dos templos religiosos. O poder de Deus não opera em sacrifício. O poder de Deus não opera no monte. O poder de Deus não opera nas campanhas. O poder de Deus, pregou Paulo e prego eu, o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus está dentro de nós. Oh, glória a Deus. Ele opera em nós. O poder do Abba está dentro de nós. Use esse poder. Esse poder na minha vida eu estou usando diariamente. Use esse poder que o Pai te entregou. O Pai entregou poder a seus filhos em graça. Temos poder do Pai. Então, declare que você já é mais do que vencedor. Declare que sua vida é uma bênção. Declare que não vai dar certo, mas já deu certo para a glória do Cristo ressuscitado. Declare que esse câncer não existe mais na sua vida. Declare que a cura do câncer já é uma realidade na tua vida. Declare que a cura da AIDS já é uma realidade na tua vida. Declare que a cura do coronavírus, que a cura da diabetes já é uma realidade na tua vida. Declare que as portas já estão abertas para a tua vida. Declare que o milagre já aconteceu na tua casa, na tua vida, na vida dos teus parentes, da tua família. Porque dentro de nós tem poder do Pai, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus opera em nós. Em graça, para encerrar essa live, no Ministério do Espírito, nós já estamos santificados. Somos santos. Nascemos santos. Já estamos santificados para a glória de Deus Pai. Já estamos santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Eu tô pronto, Dom. Eita maravilha de Deus! Tô pronto, Dom. Como é gostoso falar do ministério do Espírito. Como é gostoso falar das maravilhas do Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ui! Já estamos santificados no ministério do Espírito. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Somos santificados, abençoados. Somos santos aos olhos do Pai. Estamos debaixo do ministério do Espírito. E nesse ministério do Espírito, ele te conduz em triunfo. Nesse ministério do Espírito, ninguém pode tocar em você, porque tu és a menina dos olhos do Pai. E nesse ministério do Espírito, quem se levantar contra você, se levanta contra o Pai, e o Pai pega, ó, pum, pum. O Pai corrige, o Pai açoita, o Pai disciplina. Porque pregou Paulo e prego eu, segundo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí no versículo 17 Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus se destruirá. Porque o templo de Deus, que é o vosso corpo, que sois vós, é santo. Então, para Deus, nós somos santos, meu irmão. Somos santos no Espírito. Se alguém tentar nos destruir, está tentando destruir o Pai. Se alguém se levantar contra nós, está se levantando contra papai. Se alguém falar mal de nós, está falando do Pai.
Se alguém tocar em nós, está tocando no Pai. E a briga com o Pai é feia. Porque quando o Pai pega, meu irmão, se for filho da salvação, se for um eleito, o Pai corrige, o Pai disciplina e o Pai açoita. Mas se for um filho da perdição, se não for um eleito, o Pai derrama sua ira. Ele age com ira. Ele destrói também aqueles que tentam nos destruir. O Pai destrói. Ele joga por terra. Ninguém pode calar a tua boca. Ninguém pode parar o teu chamado. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te deter. Ninguém pode contra você, meu irmão. Porque nesse ministério do Espírito vai acontecer com você o que o Pai determinou para acontecer. Por que, Fabiano? Porque aos Romanos capítulo 8, versículo 28, pregou Paulo e prego eu assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha o que Paulo disse no versículo 28 de Romanos capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Alô, abençoado, o que acontecer com você no ministério do Espírito é porque você ama a Deus e você foi chamado por seu decreto. E outra, tudo que acontecer com você no ministério do Espírito contribui não para o teu mal, não para a tua destruição, mas contribui para o teu bem, como está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo contribui para o teu bem. Debaixo do ministério do Espírito, tu vai ter provisão do Pai. O Pai vai suprir todas as tuas necessidades. O Pai vai te carregar no colo como filho. O Pai vai cuidar de você. O Pai vai abrir porta. O Pai não vai deixar você passar fome com a tua família. O Pai não vai deixar você passar necessidade. O Pai não vai deixar você na mão, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele é o cabeça da igreja. Ele é todo poderoso e Ele é fiel. Confie nessa palavra. Tome posse dessa palavra. O Pai não vai te deixar na mão. Ele é fiel. Basta você crer e confiar nessa palavra, que Ele é fiel, meu amado. Entendeu? Confie no Abba. Ele está conosco. Ele cuida de nós. Ele é fiel. E quem disse isso foi Paulo nas suas cartas, no Evangelho, na revelação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 é o que Paulo disse. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meu amado, Ele é fiel. Deus é fiel. Ele cuida de você. É Ele que coloca alimento na tua mesa. É o nosso Abba que cuida de nós. Estamos descansando no Abba. Estamos reinando em vida e em perfeita vitória, meu amado. Tira essa angústia do coração, tira essa preocupação, tira esse medo. O nosso Abba é fiel, o nosso paizinho, o nosso papai é fiel. Ele tem cuidado de ti. Ele tem suprido todas as tuas necessidades da tua família. A tua família não vai ser envergonhada. A tua família é um projeto do Abba, do Pai. Não vai ser envergonhada, mas a tua família será bendita na terra, meu irmão. Todos verão a glória do Pai na tua família. Todos verão a provisão do Pai na tua família. A tua família não será envergonhada, nem será confundida nesta terra, mas será bendita, abençoada.
A tua família já é abençoada nessa terra, meu amado. A tua família já é abençoada. Deus cuida de nós. Nós somos santos, meus irmãos. Nós somos santos. Entendeu? Por que nós somos santos? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo disse assim, ó, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene. No versículo 2, Paulo disse, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, nós somos chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E eu quero dizer para você, para encerrar essa live, que o poder de Deus está em nossas vidas. E Paulo, pregando em Romanos capítulo 1, versículo 16, e prego a partir dessa live, Paulo disse, portanto não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que, Paulo? Porque o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é fazer sacrifício. Poder de Deus não é subir monte. Poder de Deus não é dar oferta, não é dar dízimo. Porque dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés, e o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Dízimo não deve ser aplicado na igreja dos gentios, porque é maldição da lei. Então preste atenção. Poder de Deus não é entrar em campanha, fazer campanha. Poder de Deus não é orar de madrugada. Poder de Deus, pregou Paulo e prego eu, é o evangelho. Mas dentro da religião evangélica não tem evangelho. O que se tem lá é Moisés. O que se tem lá é a lei de Moisés. Se não tem evangelho, também não tem poder de Deus. E aonde está o poder de Deus? Dentro de nós. Porque nós somos ministro de um novo pacto. É uma honra. Eu sou ministro. Você é ministro, rapaz. Eu sou ministro de Deus. Você é ministro do Pai. É uma honra do Pai. Sou ministro de um novo testamento. De um novo pacto. De uma nova aliança. E eu encerro essa live com Efésios capítulo 3, versículo 20. Como eu citei, vou citar mais uma vez, Paulo disse, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu, como filho de Deus, Fabiano Santana, me levanto agora, na fúria de uma leoa parida, para te dizer uma verdade. Recebam o infinitamente mais do Pai na tua saúde. Recebam o infinitamente mais de Deus nos teus negócios. Recebam o infinitamente mais de Deus no teu emprego. Recebam o infinitamente mais de Deus no teu trabalho. Recebam o infinitamente mais de Deus na tua vida espiritual, física, na tua saúde, na tua vida sentimental, no teu casamento, nos teus negócios, na tua casa, no teu lar, na tua família. Recebam o infinitamente mais do Pai. O Evangelho diz que quando você crê nessa palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Assim é. Assim disse o Espírito da Graça nesta noite. Melhor noite para todos, graça e paz. Bem-vindo aí à nossa live aí, irmão. Irmão Silva, né? Bem-vindo à nossa live aí, que Deus continue te abençoando, que o Pai continue
te guardando, te levando de todo mal. O abençoado irmão aí, que o Pai continue te abençoando ricamente, poderosamente, pois o irmão já é abençoado. Bem-vindos todos aí à nossa live aqui pelo Facebook. Meia-noite para todos, debaixo da graça do Cristo ressuscitado, e até a próxima live, viu? Você que não é inscrito no meu canal no YouTube, eu tenho 2 canais no YouTube, e todos os meus canais estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Sempre nós estamos lá postando um vídeo novo, mensagem nova. Sempre nós estamos pregando o Evangelho da Graça, para a glória de Deus. Sempre nós estamos aí pregando o Evangelho. Então se inscreva no meu canal no YouTube, viu? Divulgue as nossas mensagens, compartilhe as nossas mensagens, para a glória de Deus, para que aonde essa mensagem chegar, transforme vida. As vidas sejam libertas do sistema religioso. As vidas saiam da religiosidade. As vidas saiam debaixo da lei de Moisés, do ministério de morte e condenação, e venha para a graça, venha para o ministério do Espírito, porque nós estamos no ministério do Espírito. Amém, eleitos? Meia-noite para todos, graça e paz. Irmão Fabiano Santana, até a próxima live. Fui.